Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues, estou aqui com mais um vídeo. E nesse tempo que nós estamos trabalhando e falando bastante, quer queira ou quer não, a gente acaba falando sobre eleições. A gente colocou uma palavra grande sobre principados na igreja e resolvi pegar uma parte importante, que era a parte final, então uma parte curta, para compartilhar com os irmãos. E eu chamei de atenção cristãos que irão ou não votar. Essa é a melhor escolha. Na verdade, você vai sempre observar que eu não falo de candidatos e não defendo candidatos. Mas agora eu quero mostrar um outro ângulo, um outro lado. Então eu peço a você que tenha paciência, o vídeo não é grande, que você esteja assistindo a mensagem. Depois você pode aí criticar, compartilhar, deixar seu like se quiser nos ajudar, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, enfim, fique à vontade. Mas é importante que você esteja meditando, eu quero que pelo menos você medite. Então ela é uma mensagem para todos os cristãos evangélicos, assim também como os cristãos católicos. Você já parou para pensar? A Venezuela, hoje, eu vi uma matéria na Folha, né, na internet, do 2021, dizendo que os cristãos lá são obrigados a comer a Bíblia. Há 18 anos atrás, ela estava entre as 10 mais ricas nações do mundo. Hoje a população dela está comendo lixo, e pelo que a gente viu no noticiário aí, cachorro, rato, essas coisas todas. O que a gente pode aprender com ela? Eu sei que você está pensando uma coisa, mas não é isso que eu quero mostrar para você. Eu não estou falando de partido político, nem de líder político. Não é desse assunto que eu estou tratando com você. Em 2016, o Brasil tinha 10 milhões e 600 desempregados. Hoje ele tem 10 milhões e 80 mil. Quer dizer, com pandemia, se a gente tirar conta a pandemia, essa guerra, né, o lockdown que deu, eu sou contabilista e no escritório a gente viu muitas empresas quebrando nesse período de fechamento, portas de emprego então se fecharam, muitas pessoas foram para a rua. Temos a guerra na Rússia, que invadiu a Ucrânia, que está trazendo sérias consequências no mundo. Nós tínhamos em 2016 24 milhões e 80 mil pessoas vivendo na miséria, hoje passa dos 33 milhões, né? Todos os candidatos prometem resolver os problemas. Até agora eu pelo menos não vi nenhum na televisão falando de plano. Mas independentemente disso, eu gostaria de compartilhar, provavelmente muitos não conheçam isso, eu falei no domingo à igreja. O que a igreja da Coreia do Sul, ela aprendeu na prática, que a igreja no Brasil ainda não conseguiu entender. É isso que eu quero compartilhar com você. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, todo mundo sabe, e depois também da guerra na Península da Coreia, aquela guerra fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então foram divididos em duas Coreias. Ficou a Coreia do Sul, com os Estados Unidos, influência deles, e a Coreia do Norte, com a União Soviética, né? Hoje é a Rússia que toma parte disso. Então essa guerra terminou em 1953. Somente 3% da população da Coreia do Sul eram cristãos. Ela sofreu mais ou menos 20 anos na miséria. Miséria mesmo. Ela ficou mais ou menos do tamanho do estado de Pernambuco. A Coreia do Sul era então o quarto país mais pobre do mundo. Para vocês terem uma ideia, uma coreana que se converteu, uma missionária, ela estava dando testemunho e falando que uma banana e uma laranja só os filhos de ricos comiam no dia do aniversário, quer dizer, uma vez por ano. 80% da população, de tanta miséria, vivia nas favelas, eram favelados, ela testemunha. E, como eles sempre disseram, né, a pobreza ela gera revolta, e a revolta gera violência. E a igreja, ainda que pequena, os 3% de cristãos, entendeu que o problema não era só culpar os políticos, como os brasileiros fazem. Estou falando de cristãos. Eles entenderam que o problema era espiritual também. 1 João 5,18 fala que sabemos que todo aquele que nasce de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E o apóstolo Paulo fala em Efésios 6,12 que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, quer dizer, o ser humano,
mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e das forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é? Então veja bem, eles compreenderam, através do texto de 1 Timóteo 2:1-3, admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, quer dizer, investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada e toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Então esses 3% de cristãos, eles tomaram uma decisão, vendo o quadro que se encontrava o seu país. Eles começaram a acordar às 4:30 da manhã, da madrugada, né? E iam até os seus templos, porque as igrejas lá pequenas tinham templos, e começaram a interceder pela nação. E estavam bem em mente no coração deles, 2 Crônicas 7:14. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E começaram a orar, em primeiro lugar, pela nação, como eles fazem até hoje, depois pela família e depois pela vida pessoal, porque se a nação vai ruim, a família e a vida pessoal também vão. Então tem que melhorar a nação para melhorar as condições da vida das pessoas. Um entendimento espiritual. Os cristãos sul-coreanos, então, eles não confiaram nos políticos, porque eles sabiam que o político era corrupto. Não é diferente em país do mundo. Também não em partidos, mas eles resolveram confiar no Senhor. E aí exerceram a fé e o entendimento em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Todos os planos dos governos, eles deram errado. E o povo sul-coreano já não aguentava mais. E não acreditava mais também, né? E o governo, para piorar, o governo era pobre. Porque você faz uma ideia, se 80% da população vive na miséria, esse governo também é pobre, está na miséria. Ele não tinha dinheiro. Como sair de uma situação dessa? Após 20 anos de oração incessante, Deus fez o novo plano do governo dar certo. Deus abençoou a Coreia do Sul. Ela saiu de quarto país mais pobre do mundo e se tornou a 14ª potência mundial de economia. Em 2016 estava em 11º lugar, dependendo do lugar que você vê, às vezes coloca num ou outro, né? Mas apenas para ver, independentemente de como está hoje, de ver a mudança que teve. A Coreia do Sul hoje é o segundo maior país a enviar missionários pelo mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Então veja bem, o Brasil é um país que tem muito mais evangélicos. E a gente pergunta o que acontece que um país pequeno, do tamanho de Pernambuco, consegue fazer isso? O que aconteceu lá? A Coreia do Sul ela está em 12º lugar no ranking do IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, à frente de países como Itália, França, Espanha, segundo o Google, né, em pesquisa ali. Nessa montanhosa nação, a Coreia do Sul, existe uma valorização dos professores nos ensinos fundamental, médio e superior, nos docentes que recebem bons salários, frequentam modernas bibliotecas, incentivam a leitura de livros, e-books e utilizam telões, TVs, computadores e notebooks com acesso à internet mais veloz do mundo. É preciso ressaltar, isso é muito importante, que o índice de violência de alunos contra os professores em sala de aula é 0. Ela tem baixa taxa de criminalidade hoje, porque na época não tinha. Na época desses 80 mil, lembra que eu falei, que na verdade essa frase da missionária que estava falando, né? Que a pobreza gera violência. E infelizmente os assaltos eram muito, violência era muito grande. Hoje não é mais assim. A Coreia do Sul ela tem um sucesso rápido na sua prosperidade. E ela consegue combinar um crescimento econômico com reduções significativas da pobreza. De 80% caiu para 16%. É interessante que lá não existe bolsa nada. Aliás, os sul-coreanos dizem o seguinte, se você costuma dar as coisas de graça para as pessoas, você incentiva as pessoas a ociosidade, a não querer trabalhar. Então eles não fizeram esse tipo de coisa. E isso reduziu. Tem problemas? Tem. Lá não é um paraíso. Mas a qualidade de vida da nação ela mudou consideravelmente. Hoje, segundo nos narra a nossa irmã, que é chamada de Gina, não há nenhuma igreja na Coreia do Sul que não faça a oração de madrugada. 365 dias do ano.
Os cultos de madrugada, eles têm 30 minutos de palavra e depois entre 1 e 2 horas de oração, né? Então vai das 5 às 6, 5 às 7, aí depende muito do horário de trabalho de cada irmão, né? Uns não fazem tudo porque dependendo do horário que ele tem para fazer, que tem que entrar no seu trabalho, ele sai antes. Mas esse é o compromisso. Aqui no Brasil, os cristãos estão divididos entre esquerda e direita. Porque eles acreditam que as mudanças no Brasil vão acontecer em função de um homem, o seu candidato. Estão confiando no homem. Eu quero dizer que eu não confio nos homens, eu não confio no seu candidato. Eu confio no Senhor. Jeremias 17,5, usando a Bíblia Católica de Jerusalém, ele diz: assim disse Yahvé, maldito o homem que se fia no homem e faz da carne a sua força, mas afasta o seu coração de Yahvé, que é o que acontece. Seja quem for o vencedor das eleições do dia 30 de outubro desse ano, 2022, que vai tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023, se Deus não abençoar o Brasil, se Deus não abençoar o seu governo, de nada vai adiantar. Vai ser festa e comemoração inúteis. Por quê? Infelizmente, a divisão ela está feita no Brasil. Quando for definido o presidente eleito, os cristãos do candidato que perder vai torcer para dar errado e assim poder falar mal e dizer: eu já sabia. Mateus 12:25, Jesus ensina o seguinte: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então o povo brasileiro tem aprendido a confiar em homens, em partidos políticos e não em Deus. E infelizmente a igreja cristã foi nessa onda também e por isso que ela está dividida. A maioria dos cristãos estão nisso aí. Deus é que tem controle de tudo, Deus tem tudo nas suas mãos. Em 85, depois que foi terminando o período militar, o que aconteceu? Eles fizeram, né, o Congresso, era tudo votação indireta, eles fizeram então a votação para definir quem seria o presidente. E o povo tinha um desejo muito grande de ser o Tancredo Neves. Então no dia 15, era para ser dia 15 de março de 85 que foi a posse. E aconteceu algo estranho, porque no dia 14, o que aconteceu? O Tancredo Neves passou mal, teve problema, teve que ir para o hospital, passou por cirurgias, e no dia 21 de abril daquele ano ele vinha a falecer. O anseio da população não se cumpriu, porque Deus tem o controle de tudo, Deus é que controla todas as coisas. Então a bênção tem que vir do Senhor, a bênção. Se a igreja do Brasil, e aí eu falo para você cristão, meu irmão, minha irmã, cristão de esquerda, cristão de direita, cristão evangélico, cristão católico, não importa, cristão que não tem envolvido com política, como eu, se você quer ver dias melhores no país, com bênçãos, prosperidade alcançando, especialmente as pessoas mais pobres e mais necessidades, ao invés de você se curvar diante dessas promessas, desses candidatos ímpios, e propagar vídeos e mais vídeos exaltando o seu candidato e procurando destruir a reputação do seu adversário, porque isso não é cristão, isso daí não é cristão, isso daí é ímpio, e os cristãos viraram ímpios nesse sentido. Você precisa deixar de fazer essas obras das trevas e passar a obedecer a palavra de Deus, ao menos em 2 fundamentos. Romanos 12, 17 e 21, o apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, todos eles, mesmo aqueles que pensam o contrário de você. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então a ira é o juízo de Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mal se vence com o bem, e os cristãos estão tentando vencer o mal com o mal. O mal que recebe do seu candidato, ele imediatamente, ele defende. A gente erra por isso. Eu também já errei nisso. E tenho consciência disso, que não é esse o caminho que Deus quer para a sua igreja. O exemplo da igreja de Coreia, quem foi o partido, quem foi o presidente, lá pouco importa para eles. Importa que eles oraram, Deus abençoou e a nação prosperou. Nós não somos assim. Infelizmente, os de esquerda vão torcer se ganhar o de direita para dar errado, e os de direita vão torcer se ganhar o de esquerda para dar errado. Precisamos pagar o preço de fazer as orações pela nação e clamar. A igreja da Coreia faz isso de madrugada,
porque de madrugada já dizia um velho pastor de uma maneira até ilustrativa de dizer, de madrugada não tem concorrência nas orações, não tem fila, porque ninguém levanta, e passar a confiar no Senhor. Que Deus que coloque o homem que ele escolheu e abençoe o seu governo pela nação, que ele olhe a nação. O salmista, no Salmo 88, versículo 13, ele diz assim: eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Repetir o que a igreja de Atos fez pela vida do apóstolo Pedro, mas agora pelo Brasil, porque quem está no cárcere é o Brasil. Atos 12:5, nós gostamos de culpar um monte de gente fez um monte de coisa errada, e corrupção sempre teve e sempre vai ter. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então é isso que a gente tem que ter em mente. O trabalho, o papel da igreja é interceder por suas autoridades. O fracasso dos governos não é somente dos políticos, em sua maioria corruptos e ímpios, que a gente tem aqui, não. A igreja de Cristo, quando ela deixa de orar por sua nação e pelas suas autoridades, também contribui para esse fracasso, porque ela permite a ação dos principados e potestades. Eu vou repetir o texto, base que os cristãos coreanos começaram, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a nossa terra precisa ser sarada. E Paulo escreve: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, nós não temos reis, é pelos presidentes, né? E por todos os que estão em eminência, por todos aqueles que estão com autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Isso. Então ele fala para fazer deprecações. Deprecações, a palavra diesas em grego quer dizer súplica, é um pedido a Deus, né, por uma necessidade, é uma oração pessoal. Então você, na sua casa, onde você está, você ora também pelas autoridades. As orações, a palavra prosiokei, se referia inicialmente, quando os judeus não tinham locais para fazer as suas orações, eles faziam à beira de um rio. Então eles se reuniam ali à beira do rio e faziam as orações. Depois passou a ser as sinagogas. Aqui significa então a reunião de congregação, onde a congregação para orar, independentemente se é num templo, se é num salão, se é numa escola, não importa. Então ele fala o quê? As orações das congregações, orando pelas suas autoridades. Intercessões, a palavra etiokis, ela significa um encontro, uma entrevista, e a razão, o motivo pelo qual é entrevistado, como fez Abraão com Deus intercedendo por Sodoma. Então ele fala, quando a gente apresenta alguém a Deus em nossas orações, pode ser individual ou coletivo. No exemplo de Abraão, ele orou por Sodoma e Gomorra. Então Deus disse que se tivesse 50, foi diminuindo. Se tivesse 10 justos lá, ele não destruía. Ele não tinha 10 justos, então ele destruiu. Então é onde nós apresentamos a Deus. Então Abraão não olhou a situação que estava ao derredor, ele olhou pela sua família, né? O seu sobrinho Ló, que estava lá com a família. Ações de graças, em grego é uma palavra que os irmãos católicos, né? Os cristãos católicos, os irmãos conhecem muito, que é Eucaristia, significação de graças, gratidão, é o ato de agradecer. Eu acho que dificilmente hoje um cristão de esquerda agradece a Deus pela vida de um presidente de direita, e acredito que igualmente, dificilmente um cristão de direita agradece a Deus pela vida de um presidente de esquerda. Quando está assumindo o poder, a gente agradece a Deus, porque Deus permitiu ele de alguma maneira estar lá na frente. Então a gente ora a Deus para que ele seja usado para abençoar a vida do seu povo. E quando o povo não está fazendo essa oração, então eles começam a fazer coisas erradas. Então, seja ele de esquerda ou de direita, e a gente vê um monte de atrocidades. Orando já é difícil, imagina sem orar. Mas eu quero dizer o seguinte, que o exemplo da igreja da Coreia do Sul, ela deve ser bem meditada, porque eles tinham todo o quadro para estar numa desgraça total. E hoje eles têm uma vida melhor do que muitas nações na Europa. Não há ninguém, nenhum país na América, eu acredito que só os Estados Unidos e o Canadá possam se comparar a eles. Fora isso, não há país que possa comparar. Como que pode em 30 anos uma nação fazer isso?
Veja bem, aos políticos, não. Antes dos políticos, a igreja tomou posição. E a igreja brasileira está dividida, ela foi enganada. Ela está sendo enganada, porque ela acha que o seu candidato é a resposta. Não, a sua resposta, a melhor escolha, ainda é o Senhor. Aí ele fala assim, para a gente ter uma vida, ele classifica em 3 fases a família. Quieta. A palavra eiremos em grego quer dizer tranquila, quer dizer que existe ordem e equilíbrio, sem agitações e sem perturbações sociais, porque Deus estará à frente. A palavra sossegada, a palavra eisukios, quer dizer calmo, sem revolta, sem rebelião, que não gere medo, não é aquela coisa onde o banditismo vai dominar. Veja que a Coreia, quando tinha 80% da população na miséria, havia muita violência e bandidagem. Hoje a taxa é bem pequena lá. Aqui no Brasil, as cenas de violências de aluno e professor sempre foram terríveis. Lá é zero. Então algo tem que nos ensinar. Depois ele fala de piedade. A palavra eusebia em grego quer dizer reverência a Deus, santidade, devoção religiosa, onde os cristãos possam viver a sua fé em paz, sem serem forçados a praticar coisas contra a moral e os bons costumes. Então isso depende também do quê? Como resposta das nossas orações. E por último, ele fala para que tenhamos uma vida com honestidade. Essa é uma palavra cara para o brasileiro. Né? A palavra semnoteis, em grego, significa onde haja honra, dignidade e gente honesta. Isto é, traduzindo no português e no brasileiro bem comum, é onde a corrupção não seja a lei predominante, como sempre tem sido no país que nós moramos. Então, qual que é o resultado disso? Falar mal, tacar o pau e achar que um vai ser melhor que o outro não vai resolver o nosso problema. Cristãos católicos, cristãos evangélicos, que irão ou não votar. A melhor escolha é o Senhor Jesus. É entregar nas mãos dele, para que ele faça a sua vontade. E mais, para que ele abençoe o governo que vai entrar. Seja o que você quer que entre ou não. Nós hoje queremos. O Brasil já passou por isso. Queria tanto um presidente e Deus deixou ele ser eleito, mas não deixou ele tomar posse. Eu espero que Deus não precise fazer isso conosco nesse tempo. Que ele deixe um candidato ganhar, mas não deixe ele tomar posse. Aí vai o vice. Aconteça outra coisa para parar com essa brigaiada, porque a divisão, que eu diria, ele deixou um ganhar, atendeu a oração de metade da igreja. Aí não deixa ele tomar posse para atender a outra metade. A nação só perde com essas coisas. Então, acima de tudo, que o Senhor Jesus, que é Senhor sobre todas as coisas, soberano, ele possa estar colocando o homem que ele escolheu, aquele que ele vai usar. Ele pode não ser a pessoa que me agrade, mas que seja aquele que ele vai usar como instrumento. Todos eles são ímpios. Então, nós não temos diferença. O importante é que Deus um dia usou Ciro. E ele chamou Ciro, o persa, de meu servo. Ciro era ímpio, idólatra. E ele me chamou de meu servo. E ele fez a vontade dele. O faraó no tempo de José do Egito também. Correto? Então assim, Dario, durante um bom tempo, ele foi bom rei para Israel. Mesmo Israel estando debaixo de jugo, de cativeiro. Então nós precisamos ver que Deus pode fazer todas as coisas. E que nós oremos, que a igreja do Senhor consiga entender. Eu sei que talvez esse vídeo não vai alcançar muitas pessoas, e muitas pessoas nem vão gostar disso, mas a verdade é essa. Se a igreja continuar fazendo o papel que está fazendo, nós vamos ter muitos anos difíceis pela frente para reclamar. Porque o papel da igreja não é ficar falando mal de ninguém e nem distribuindo vídeos falando mal de candidato, falando mal de outra pessoa. Porque nós estamos ferindo aquele que é a imagem e semelhança do Senhor, independentemente dele ser ímpio ou não. Esse não é um papel de cristão. Cristão de verdade, a igreja primitiva não fazia isso, mesmo sendo perseguida por Nero e por todos aqueles déspotas que eram no Império Romano. A igreja primitiva fez o papel dela. Eu creio que nós cristãos precisamos aprender a fazer o nosso papel. Correto? Você vai votar em quem você achar melhor, mas eu creio e até porque aqui não vou indicar candidato para ninguém, até tanto que já coloquei minha roupa azul, porque na outra, um vídeo que eu gravei de vermelho, e todo mundo achou que eu estava indicando candidato. Não, gente, o meu vídeo é da palavra de Deus e é para ajudar as pessoas a pensarem. Hoje, para entender o nosso papel é orar mesmo, é pedir muito a Deus. A igreja da Coreia do Sul está aí, e a Coreia do Sul está aí para comprovar que Deus honra aqueles que confiam nele. Então assim, eu confio no Senhor. A melhor escolha que eu fiz foi confiar no Senhor. E estou orando a Ele. Somente a Ele. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela paciência. Compartilhe se puder.